Fabiola, primeiro eu acho que tem duas questões importantes, né? Essa primeira, vamos dividir geograficamente a questão. Primeira questão da região sul de Gaza, né? Essa que faz fronteira com o Egito, né? Historicamente, a gente tem 6 ou 7 portões de entrada e saída ali por Gaza. 5 deles estão fechados já há alguns anos, sobretudo na região lateral que faz fronteira com Israel. A região norte é a entrada e a saída do território de Gaza por Israel. A região sul é a entrada e saída de Gaza pelo Egito. Essa entrada do sul ela também está bloqueada, né? Ela está bloqueada de tal maneira que os recursos humanitários que têm sido doados, têm sido aí, a França, inclusive, hoje fez uma emissão de, acho que 10 bilhões de euros, alguma coisa nesse sentido, não vou saber precisar o valor, eles estão todos parados, né? Então, parados, eles não conseguem entrar justamente por essa indefinição, né? Uma indefinição, inclusive, diplomática entre Egito e Israel, no sentido de que maneira pode se lidar com a questão desses potenciais refugiados palestinos ali da região, né? Então, esse é um primeiro gargalo humanitário muito que deve ser resolvido de maneira imediata, porque se isso não for resolvido de maneira imediata, essas milhões de pessoas que estão passando fome, estão passando sede e que não compõem, de maneira geral, os grupos insurgentes, o mais famoso deles, o Hamas, vão continuar esse sofrimento, as imagens que a gente vê aí de total descaso com a população palestina, né? Acho que vale mencionar também, a Fabiola fala sobre esse ultimato que foi dado no final de semana pelo presidente Netanyahu, de deslocamento interno, né? Isso, inclusive, deve ser categorizado como um crime humanitário, né? Segundo a própria ONU, né? A ONU menciona que qualquer forma de imposição de deslocamento forçado por parte de uma autoridade política sobre outra é crime humanitário, no sentido de você obrigar essa deslocação, esse deslocamento forçado. E o que nós vemos é que na tentativa desses deslocamentos temos também violações aí no caso de crimes de guerra, né? Que são os bombardeamentos de carros e carros, eu digo de civis, né? Civis tentando sair da região norte para a região sul de Gaza. Então, é um cenário de total violência, né? Total Professor, violência. E, eu claro, queria, eu queria repetir para o senhor uma pergunta que o Josias já fez ao embaixador do Brasil na claro. Palestina, que é o seguinte: o que está pegando? Qual, na sua avaliação, o que está pegando? O que está dificultando a saída dos brasileiros? É Israel? É o Egito? É o Hamas? Aonde está o problema? Legal. Ótima pergunta. Eu acho que para responder isso, a gente tem que entender exatamente esse contexto político também israelense, né? Eu acho que quando a Fabiola menciona do posicionamento estratégico, se vai ou não vai invadir por terra, muito provavelmente vai, né? É o que a gente tem visto. O Netanyahu, nesse final de semana, se reuniu com os soldados israelenses, informou que o objetivo é, de fato, fazer essa incursão terrestre, o que é também um desastre no sentido humanitário, né, dessa população da região norte de Gaza. E o que nós vemos, né, na verdade, é um território de mais ou menos 360 quilômetros quadrados, que tem concentrado 2,3 milhões de pessoas, já é um território muito apertado demograficamente, e ele se aperta ainda mais, porque essa população do norte tem que vir ao sul, e de tal maneira que estão sufocados, né? Esse sufocamento, de maneira geral, ele leva, na verdade, a um cenário de mais violência, não só pela violência civil sem dúvida nenhuma, os civis palestinos sofrem, mas também da contra-reação, né? Porque é nesse estrangulamento que os radicalismos aparecem, né? Eu vou citar aqui uma frase de um grande teórico da guerra, talvez o mais antigo, que é o Sun Tzu. O Sun Tzu falava: se você deixa o seu inimigo acuado no canto de um rio, ele usava essa expressão, esse inimigo só tem uma alternativa, que é atacar. Então, nesse estrangulamento, o que a gente pode assistir é uma reação ainda mais violenta, que, indubitavelmente, pode levar a um apoio de uma parte da população palestina de Gaza ao Hamas, porque ele é o único ator que eles podem recorrer para a resistência. Né? E longe de nós estarmos defendendo os métodos utilizados aqui. De novo, né, a gente está aqui num espaço de racionalização desse cenário de vulnerabilidade. Quando a gente olha para os brasileiros nessa situação, né,
dentro de Gaza, né, particularmente, o que a gente vê é a impossibilidade de uma ação independentemente da origem nacional, né? Os brasileiros em Gaza, eles fazem parte dessa comunidade que está dentro de Gaza, que não vai sair tão logo, né? Não vai sair tão logo porque existe uma preocupação muito grande israelense, do corpo político do Netanyahu particularmente, de identificar quem são os membros do Hamas. E a partir do momento que você abre qualquer tipo de corredor humanitário, refúgio, pode estar saindo qualquer tipo de pessoa. Então, o argumento, que é um argumento totalmente frágil, tá? Diga-se de passagem, é um argumento de, a gente não consegue identificar esses atores, então, o que a gente pode fazer é, no máximo, continuar a conflitualidade e tentar matar as lideranças do Hamas. É isso que, se você abrir as mídias israelenses, eles tentam convencer, estamos matando algumas lideranças, etc, etc. Mas, na prática, isso só leva a esse cenário desastroso de mais de 4.000 pessoas mortas em menos de 10 dias, né? Um cenário de maior violência da história de Gaza, né? Um cenário, isso é impressionante. Eu estou falando de um território que é criado no cenário de 1967, já dentro de uma perspectiva de dominação de um Estado sobre outro, Israel sobre Palestina, e que hoje, em 2023, sofre aí mais ou menos quase 3.000 mortos, né? A gente está com 2.700 alguma coisa mortos palestinos em menos de 10 dias, 700 crianças, né? É claro, estamos todos aqui, né? Acho que a tábula rasa de tudo isso é como nós estamos inconformados com esse cenário, né? E essa imobilização dos atores de política internacional, que por vezes a gente vê o Ocidente, né? Vamos colocar aí de maneira geral, Europa, Estados Unidos, iniciou-se esse conflito com um total aval da ação do Netanyahu contra Gaza. Total aval da ação do Netanyahu contra Gaza. Hoje, já se tem cada vez mais a publicização das violências contra civis em Gaza e o discurso já começa a ser menos intenso, né? Eu gosto muito de pegar os dois discursos do Biden. O primeiro, que foi no final de semana passado, e o segundo, que ele deu, se não me engano, para a CBS, ontem, alguma coisa assim. Né? Nesse segundo, ele já fala sobre o temor, a Fabiola mencionou, e é a não recomendação de uma intervenção militar direta, né? Porque isso pode acarretar ainda mais na morte de civis e na radicalização. Agora, independentemente disso tudo, né, eu acho que tem dois elementos que valem ser mencionados aqui no que se refere à estratégia e à tática do Hamas. Né? Taticamente, é óbvio que o Hamas é muito mais fraco que o Estado de Israel. E eu tenho certeza que em nenhum momento qualquer agente militar do Hamas esperaria que, de fato, houvesse uma vitória em termos de batalha do Hamas contra Israel, porque não existe, né? Agora, existe um elemento estratégico, e é esse elemento que a gente deve levar em consideração, que é colocar em pauta, novamente, a questão da violência em Gaza, que é uma violência que não começa hoje, né? Há 10 anos atrás, em 2014, foi a data mais violenta da história de Gaza. Né? 2005, 10 anos antes, também tivemos a segunda intifada. Né? 87 a 91, 15 anos antes, tivemos a primeira intifada. Então, é uma história recorrente de violência e que esses atores utilizam desses meios para chamar a atenção. E aí eu encerro, porque eu acho que minha fala já está bastante comprida, para até ouvir outros comentários, mencionando um pouco essa solidariedade Palestina, né, que a gente assiste, que ela não é expressivamente dos estados árabes, né? A gente vê a Arábia Saudita com uma posição muito dúbia, muito pisando em ovos para não se prejudicar com seus aliados ocidentais e nem com seus aliados regionais, né? Mas o que a gente assiste dentro das comunidades, das sociedades, né, propriamente ditas do Oriente Médio, são grandes manifestações em apoio à população palestina, né? E a gente deve sim observar essa mobilização como uma expressão popular, né? E é nessa expressão popular que a gente compreende e interpreta talvez o elemento mais honesto e mais humano, né, da face dessa violência toda que a gente tem assistido, né? Inclusive no Brasil, na América Latina, e aí acho que existe um segundo e último elemento que vale ser mencionado, que são as solidariedades de fato dos estados, sobretudo estados do terceiro mundo, né? Eu vou mencionar aqui dois importantes, né? E o Brasil talvez teria um terceiro, mas dois importantes. Ontem, o presidente da África do Sul fez uma menção
nomeando, né, o Estado de Israel sobre a Palestina como um Estado de apartheid, né? Ninguém mais responsável do que o presidente da África do Sul para falar sobre isso, porque é o país que viveu o apartheid nos anos 90, né? E mobilizando sobre a necessidade de uma ação humanitária urgente em Gaza. E o outro, presidente da Colômbia, que é um grande aliado de Israel, diga-se de passagem, a Colômbia é um grande comprador de armamentos israelenses, né? O Gustavo Petro fez uma declaração muito intensa, muito importante, falando que provavelmente vai romper relações diplomáticas com Israel mediante a violência humanitária ali naquela região, né? Então a gente assiste um cenário internacional muito efervescente, quente e de redefinições e posições que a gente não tinha visto antes, né? O do Aham, Brasil, eu diria que é tradicional. O Brasil é um ator de política externa que sim. tem como característica principal essa ação Vamos. pela neutralidade e pelas vias pacíficas, o uso dos instrumentos multilaterais, né? Isso é desde o Barão do Rio Branco, lá em Sim, é. 1890, né? Vamos Então, até ver o que vai acontecer hoje no Conselho de Segurança da ONU, como o Jamil Chad nos falou mais cedo. Professor, agradeço imensamente a sua participação aqui, muito bom a gente ouvi-lo, até para que a gente possa aprofundar esse conhecimento e entender a complexidade dessa guerra e desses dois lados. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. eu que